Exê, Itã e Fá é a forma que a gente chama os versos de Fá. Exê significa poema, né? Itã é o conto, a história, e Fá, né? Então são os poemas que narram a história de Fá, que narram em Fá. Exê, Itã e Fá. Eu vou evocar o Itã em Oturadi, que é o meu caminho de iniciação. Em Fá, quando nós iniciamos e buscamos a Ifá como salvação, Ifá apresenta a nossa salvação de várias formas. E algumas dessas formas é o próprio nome que nós recebemos em Ifá e o Odu, o signo que nós recebemos, o nome que nós passamos a ser reconhecidos, tanto na nossa Egbé física, como da nossa Egbé Orum, né? A Egbé Aie e Egbé Orum. Ou seja, a família terrena e a família espiritual nos reconhece a partir do nosso nome de iniciado, que já evoca a nossa própria salvação. E o signo que conta a história que nós vamos percorrer a partir de todo um referencial histórico, a partir de todo um referencial espiritual, ritualístico, expresso no Odu, no signo. E o meu é o Turadi. Em Oturadi, é onde Exu questiona a Orlofim, Senhor das Leis, sobre o porquê de Orlofim ter que dividir a mesa real com Olossi, o Senhor das Trevas. E Orlofim explica a Exu que assim seria necessário para que todo o equilíbrio de todas as coisas fosse preservado, mantido, e que assim a humanidade seguisse seu propósito. E que daquele momento em diante seria Exu o responsável em servir a ambos, ou dividir a mesa com ambos. E assim Exu entende o seu papel em dividir a mesa, tanto com Orlossi quanto com Orlofim. E esse é um Odu que ensina ao ser humano que, apesar do ser humano não ser capaz de eliminar as trevas que há em si, ele pode aprender a dominá-las. Ele pode aprender a conviver com essas trevas sem se corromper, buscando transcender novamente a luz. É um Odu que nos ensina, mais uma vez, o caminho da moderação. É um Odu que afirma que não há um caminho maniqueísta. É um Odu que afirma que não existe uma polaridade inalterável entre bom e ruim. Esse é um Odu que fala que cada situação nós devemos julgar, porque às vezes uma situação boa ela não permanecerá como boa em outra circunstância. É um Odu que nos ensina a ser voláteis, não volúveis. É um Odu que fala que não existe uma moral rígida em valores e sentidos, porque nós estamos em constante adaptação e evolução. E se a gente começa a taxar a todas as leis, nos colocando na condição de senhores plenos e absolutos, nós podemos assumir um papel oposto e inverso, até mesmo de inquisidores. Então esse é um caminho, esse é um Odu extenso, mas que ensina o ser humano a conviver com as próprias sombras, com as próprias trevas,
e a dominá-las, uma vez que ele não pode extingui-las. E ensina, né, realmente o valor humano, que nós não somos perfeitos, nós somos humanos. E dentro desse sentido humano, nós precisamos agir com o quê? Com moderação, com paciência, até que sejamos capazes de vibrar numa frequência em que impere de fato o amor. Chama atenção porque evoca o sentido de que nós ainda não encontramos um amor pleno, o amor que na filosofia ocidental, tradicional, é tido como ágape, né? A partir de Cristo, tido como ágape, e que dentro dos itãs de Fá já evoca esse sentido, essa premissa, a partir da dualidade que constitui a nossa natureza, mas que é dessa dualidade que advém o equilíbrio, inclusive as forças físicas gravitacionais da Terra. Porque é nesse campo que Exu opera. E é nesse campo que Exu se assume como um Deus reflexo. Se nós somos pessoas muito duras, rígidas, austeras, Exu se assume como um Deus reflexo, capaz de moderar a nossa individualidade, mas ainda permanecendo na sua resiliência, na sua condição resiliente, no seu estado original, como Onibodê, a de Fala Orum, como a grande esfera única e universal que se fez juntamente com Olodumare, que se constituiu como um contraparte de Olodumare, sendo a mesma essência do Criador. Então percebam que nessa condição Exu se mantém em sua condição primordial e se divide infinitamente, assumindo um papel de um Deus reflexo a partir da nossa individualidade. E é um Itã que a gente pode entender como é que se operam vários princípios físicos, metafísicos, imanente, transcendente, toda a constituição do ser holístico, mas sempre chamando a atenção para que um ser humano jamais conseguirá se desconstituir da sua própria natureza. Então, o melhor é o quê? É compreendê-la. É um Odu que evoca o autoconhecimento. É um Odu que evoca a transformação da vida a partir de um exercício gradual, uma vez que a gente não pode modificar a nossa própria biogênese. Então cabe a nós o quê? Exercer um caminho da paciência e buscando a cada dia as melhores atitudes. Porque mesmo assim, a nossa natureza, ainda imperativa, poderá fazer de cada atitude não a melhor escolha. Mas a partir desse Odu é um caminho que, por mais que nós não saibamos qual seja a melhor escolha, mas nós nos preparamos a cada dia para conseguir exercer uma consciência, uma responsabilidade para fazer de cada escolha pelo menos a mais indicada para cada situação, respeitando o que? A individualidade alheia, o equilíbrio de todas as consciências, respeitando o ambiente, respeitando a vida, até que um dia sejamos dotados da capacidade de alcançar o amor pleno e absoluto. E aí sim, nos fazer numa nova condição de luz, que aí não estará mais ligado ao senso e ao entendimento daquilo que é humano.
Então é um Odu incrível que fala da nossa trajetória, que tudo isso aqui é transitório. É um Odu que fala da nossa Constituição e que para alcançarmos uma retidão conforme nós buscamos, é necessário ainda conviver e entender e assimilar várias questões que nós isolamos, bloqueamos ou que nós não admitimos por temê-las. E dentro dessa mensagem, que saibamos nos desvencilhar do medo, buscar o conhecimento como luz, porque o conhecimento é algo também assustador, o conhecimento é algo que também mexe muito com as nossas crenças, sejam elas limitantes ou edificantes, mas que tem um poder transformador e às vezes tira a gente da nossa zona de segurança, da nossa zona de conforto. E esse Odu fala dessas questões. Então que saibamos nós nos desafiar, olhar o olhar, transformar o olhar, internalizar esse olhar para a nossa natureza, para a nossa Constituição e saber que cada ação nossa precisa estar pautada com o nosso melhor. Por quê? O nosso melhor ainda faz parte de 10% da nossa mente. Ainda existem 90% de matéria subconsciente que a gente não é capaz de domar, de domesticar. Absolutamente. Ninguém é capaz de dominar as próprias emoções, ninguém é capaz de dominar os próprios instintos, mas nós somos capazes de quê? De aprender com os nossos erros. E gradualmente ir nos transformando em pessoas melhores. E é isso que esse Odu fala. E que assim possa ficar minha contribuição para as outras pessoas.